Quem já começou aqui a assistir vários vídeos seguidos meus, já percebeu uma coisa, eu gosto de rosa. E aí, galerinha desse canal, sejam muito bem-vindos ao Flor Literária. Eu acho que não é muito meu perfil vir gravar vídeos de resenha de livros. Chegar aqui, pegar um livro, mostrar e fazer um resumo, fazer uma análise, dar uma nota. Indicar ou não indicar. Eu não me sinto confortável gravando esse tipo de vídeo e eu quero estar aqui alegre, animada, com vontade de conversar. Então, esse não é muito o tipo de vídeo que vocês vão ver aqui. Eu, quando gravo um vídeo sobre um livro, é porque eu gostei muito do livro e porque algo ali mexeu comigo para mudar a minha vida e eu decidi compartilhar. Então, esse vídeo de hoje é sobre 2 livros, os 2 que eu li durante esse mês de agosto já. E os 2 conversaram sobre temáticas muito parecidas. E aí eu decidi gravar o vídeo falando dos livros, mas na verdade sobre a experiência e sobre a forma que ele aborda alguns traumas e questões da vida. Esses 2 livros, provavelmente vocês já viram aí em alguma foto antes de começar, eles trazem a história de pessoas que viveram situações traumáticas ao longo da sua vida e precisam lidar com elas e com o luto no exato momento em que a história está acontecendo e seguir a vida, se refazer e seguir a vida. E quando eu estava pensando, né, sobre essas 2 leituras, eu falei: "Nossa, eu quero conversar um pouquinho sobre isso aqui e compartilhar um pouquinho com vocês". Perdoem aqui a minha voz, que já é de uma professora que deu aula o dia inteiro, e mesmo assim está aqui gravando esse vídeo. Mas vamos lá, eu vou mostrar um pouquinho dos 2 livros e aí eu vou trazer um pouco do que ficou aqui em mim marcado depois dessas leituras. O primeiro livro que eu li e concluí em agosto é esse da Tag Inéditos. Maior, eita, tá refletindo ali na janela. Ai, Maior que o Sol. Eita, a iluminação tá boa, mas acaba refletindo um pouquinho. Maior que o Sol, mas vamos lá. Maior que o Sol, de Virginie Grimaldi. Esse livro, ele retrata como a vida de 2 personagens se entrelaçam, a Elsa e o Vicente. Eles estão vivendo um momento bastante doloroso da vida deles, e um deles, né, é por uma perda, a Elsa, né, isso está na sinopse. Ela perdeu o pai e ela tem que lidar com esse luto. E ao longo da narrativa aparecem várias feridas e traumas que foram que montaram a personagem e o Vicente da mesma forma. À medida que você vai avançando na leitura, você vai entendendo algumas questões que no começo ficam meio que com buraquinho, sabe? Deixando alguns gaps, alguns espaços. E aí você vai entendendo alguns traumas, algumas situações dolorosas que eles viveram e que marcaram, né? Repercutiram na sua vida durante toda uma história, no sentido de que começou há anos atrás, mas que se refletem até o presente momento. E eles precisam lidar com isso para seguir a vida. E o mais recente que eu terminei foi o Leitura de Verão, da Emily Henry. Foi a minha primeira experiência com a autora. Foi um livro, uma leitura, um romancezinho gostosinho de ler, mas que tem uma carga emocional, tem temáticas abordadas que não seguem só aquela coisa do mamão com açúcar, de um romancezinho que vão ficar felizes no final. Enfim, tem esse teor, o livro, ele tem
esse caminho, mas ao longo, o percurso até chegar lá, durante a construção dos personagens, eles precisam lidar com também algumas questões familiares e com traumas que foram, não chegam a ser traumas, né? Eu estou falando muito esse termo traumas, mas assim, com frustrações que todos nós vivemos, né? E aí você vai entendendo também o contexto do porquê algumas coisas acontecem na vida desse casal também. No começo, você fica assim, se perguntando por que esse carinha, né, que é o Gus. Deixa eu apresentar primeiro os personagens, né? Aqui a mocinha é a January, que é janeiro em inglês. E o mocinho da história é o Gus, Augustus, né? E eles são dois escritores vivendo um momento de crise, e aí eles, devido a uma situação, a morte do pai da January, ela vai para uma casa e eles se encontram e por aí vai desenvolvendo a narrativa, e aí você vai conhecendo os personagens, conhecendo a história e o passado deles. E ao longo desse processo de você mergulhar e adentrar e construir a história desse personagem à medida que a leitura avança, você vai percebendo que eles construíram, principalmente a January, a Jenny, ela construiu a vida dela, o castelo dela sobre a areia, e aí o castelo desmorona. E para manter esse castelo por muito tempo na vida dela também, ela precisou por muitas vezes, deixar de demonstrar o que ela estava sentindo nas circunstâncias, ela foi se anulando, se apagando para caber e se encaixar em diversas áreas da vida dela, na relação com os pais, na relação com no relacionamento amoroso. E aí, quando tudo desmorona com esse falecimento desse pai, tudo isso tá no começo, não tem nem spoiler. Aí é que ela começa a precisar pegar esses caquinhos de tudo que se partiu e se desmoronou e reconstruir a vida. E isso acontece também no primeiro livro que eu mostrei, depois que acontece uma situação muito dolorosa, um impacto, pá, em que a vida dos personagens desmoronam, eles precisam pegar os pedacinhos e se reconstruírem. E aí eu fiquei, né, ao longo da leitura, esse tipo de leitura me agrada muito, esse tipo de leitura conversa muito comigo, porque tem muito de verdadeiro, de vida real, em leituras assim. Todos nós vivemos situações que nos trazem, né, não vou dizer só traumas, mas a vida é lidar com frustrações, a vida é lidar com problemas. A gente não anda no país de Alice, né, das Maravilhas ali, só passeando, não é assim, um jardim florido e as flores lindas e você vai cheirando e não é assim, tem os espinhos, tem os momentos que está chovendo para tempestade, você tem que sair correndo, dar um jeito de se esconder um pouquinho. Aí daqui a pouco desponta o solzinho ali, e aí você começa a caminhar feliz, mas de repente, o que é que espera ali atrás daquela árvore, ali naquele caminho? A gente não sabe. E a gente vai lidando com isso, e isso vai nos deixando marcas, né? Ao longo da vida. Isso vai nos moldando a sermos quem somos hoje. E ao longo da leitura, em que eu vi os traumas e as situações mais dolorosas que todos esses personagens desses livros viveram, em que eles tiveram que recomeçar. E aí eu pensei na minha vida também, que em diversas circunstâncias, em diversos momentos em que eu achei que não tinha solução, que não tinha mais jeito, foi possível. Por isso que eu decidi gravar esse vídeo. É possível recomeçar. Sempre que a gente vive situações
que a gente acha que não vai ter mais jeito na hora que aconteceu, a gente acaba ficando às vezes muito desesperada. Eu sou assim, né? Eu fico desesperada até eu sentar, me centrar, e aí eu pensar, poxa, eu já superei determinada situação lá que foi bastante difícil na hora que eu estava vivendo, mas olha só, eu cheguei até aqui. Eu consegui. E aí, nessa situação que eu estou vivendo aqui agora, tá difícil, tá doloroso, não tá confortável, mas quando eu conseguir ajustar e chegar lá na frente, eu vou lembrar dessa situação da mesma forma que eu tô aqui agora, lembrando todas as outras que eu superei. Já vivi outras situações que não foram tão fáceis assim, em outros aspectos da minha vida que hoje eu olho para trás e eu penso da mesma forma. Eu sou a pessoa que eu sou hoje por conta disso que eu vivi lá, na hora que eu estava vivendo essas circunstâncias, que me foram bastante dolorosas em algum momento. Não foi fácil, mas a pessoa que eu sou hoje, a forma que eu enxergo a vida hoje, só é possível por conta daquele momento que eu vivi lá. E os personagens desses livros, do Maior que o Céu e de Leitura de Verão, no final, no balanço final da história, eu tive essa mesma percepção. Para eles serem quem eles foram lá no finalzinho da história, para o fechamento ser como foi, eles precisaram construir, trilhar esse caminho e se permitir recomeçar. Essa é a palavra-chave que eu deixo aqui, essa mensagem do meu coração para vocês. A gente tem que se permitir. É possível, sim, recomeçar. É possível, sim, do nada, igual aquela Fênix do filme de Harry Potter, do nada não, daquelas cinzas ali. Sabe a Fênix que ela morre quando ela tá no momento mais catastrófico da vida dela, ela tá vendo que não vai ter jeito, ela morre, ela renasce das cinzas. É possível a gente fazer isso, a gente renascer, a gente recomeçar, a gente se dar uma outra oportunidade. Mas o mais importante de tudo é a gente se permitir. Se você entra num ciclo de que não vai dar certo, não vou conseguir, e você depositar essa energia, de fato vai ser mais difícil, até quase impossível de se conseguir. Mas se você for e você empenhar a sua energia pensando e se permitir, é possível sim. Eu vou terminar esse vídeo aqui porque a luz já está indo embora. Eu tô achando que tá ficando meio escuro já. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo literário, de escrita, de leitura, sobre livros e reflexões, se inscrevam aqui nesse canal. Curtam esse vídeo, comentem e compartilhem. Um beijo e até a próxima.